Você vai ouvir uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte. Uma produção da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Deus tem uma revelação para você. Abra o seu coração. Isso é a palavra de Deus? Cumprimento a todos com a paz que há no nome de Jesus Cristo. Hoje viemos aqui para gravar mais uma mensagem do Senhor, atendendo a palavra dele, porque ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. E nós temos um texto assim muito importante e interessante para aprendermos como viver a nossa vida e atender ao pedido do Senhor. Em obediência à sua palavra é que nós temos que atender, é aprender e conhecer o caráter de Deus, para que tenhamos raízes profundas, espirituais, porque a tempestade vem e você precisa ficar preparado. Por isso estou aqui para transmitir a você uma palavra para prepará-lo à chegada dessa tempestade. O texto que nós escolhemos agora está no livro de São Mateus, no capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 33, para ensinar a palavra que o Igor Godoy pediu que ensinássemos. Leiamos o texto. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada, já à tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Há um grande ensinamento nessa passagem bíblica que serve para cada um, principalmente aqueles que já são discípulos de Jesus. O que é um discípulo? O discípulo é um aluno, é aquele que aprende ou quer aprender a palavra de Deus, quer aprender e saber qual é o melhor caminho, qual o caminho seguro. Isso está nesse texto bíblico. E viemos aqui então para dar a interpretação e a revelação dessa palavra. O que está escrito nesse texto, nós separamos em versículos. Vamos fazer um pouco diferente hoje. O primeiro versículo está dizendo assim: ordenou Jesus os discípulos que entrassem no barco e passassem para outra banda do mar. Bem, quando Jesus dá ordem para que você entre no barco e passe o mar, ele está dizendo que você vai atravessar o mar. É uma ordem. Jesus nunca dá uma ordem para que os discípulos morram, para que os discípulos sejam derrotados, para que os discípulos sucumbem. Quando Jesus dá uma ordem para nós, ele está dizendo que isso é possível. Ele diz: entre no barco e passe o mar. Logicamente que nós aprendemos aqui nesse texto que Jesus
ele tem uma intenção de nos ensinar através da prática. Porque quando ele diz entre no barco e passa o mar, ele está dizendo assim, então vamos praticar. A vida de vocês é esta. Vocês estão dentro de um barco e o barco vai atravessar o mar. Quando você se tornou discípulo de Jesus, você é considerado uma pessoa dentro de um barco que vai atravessar um mar. E nesse mar há possibilidades de tempestades, de ventos fortes, de altas ondas. Isso tudo, com certeza, você já viu na sua vida. Você já sofreu essas consequências. Mas essas consequências é vontade permissiva de Deus. Porque em toda tempestade nós crescemos em fé, em esperança, em segurança, sabendo que Deus é conosco. Ele sempre está segurando as nossas mãos. E aí assim por diante. Então vamos ver qual a caminhada, vamos ver como é a sua vida, ou como está a sua vida, através dessa mensagem que Deus está dizendo. Primeiro ele diz no livro de Isaías 55, que toda palavra que sai da sua boca não volta vazia, mas ela vai operar. Toda palavra opera. Toda palavra ela vem ao coração para mudança, para transformações, para esperança. Toda palavra de Deus ela é para o nosso bem, para o nosso próprio bem. Por isso que a palavra foi escrita. A palavra não foi escrita para os animais, os peixes, as plantas. Ela foi escrita para nós mesmos, que somos únicos considerados filhos. E se somos filhos, somos herdeiros do reino. Por isso essa palavra vem para nos ensinar. No versículo 22, é isso que nós dissemos agora, né? Então o discípulo entra no barco e a ordem é para que remem. A ordem que Deus está dizendo para você hoje é que você continue remando. Senão você não chega na outra banda. Se você não remar, você vai ficar sujeito ao vento, à direção do vento. E não é isso que Deus está permitindo ou ensinando. Você deve ter um objetivo, um propósito na sua vida. Você deve ter uma direção, não deixando que o vento te leve para lá ou para cá. Haja na sua vida uma determinação, uma direção. Você precisa saber onde quer chegar. Você precisa ter um alvo para então prosseguir. Sabemos que esse alvo é Jesus. Lá do outro lado ele está, novamente. E nós vamos remando para encontrá-lo. Essa é a nossa vida. Essa é a vida que nós estamos remando, vivendo e sujeitos a tantas tempestades, tantas intempéries e tantas situações negativas, nefastas e assim por diante. No versículo 23, nós observamos uma coisa muito importantíssima, que ao dar a ordem para que os discípulos remassem, atravessassem o mar, ele subiu ao monte e ficou orando e intercedendo. Então nós sabemos que essa palavra é uma grande verdade, porque hoje Jesus, que deu uma ordem para você remar essa vida e atravessar o mar junto com os seus, né, dentro do barco, os discípulos eram um grupo, era uma célula, era uma família. Ele subiu ao monte para orar. Então Jesus hoje está no monte. Nós sabemos que a palavra diz que ele está no monte, né? À direita de Deus Pai, intercede por nós. Esse é o lugar, esse é o monte. Esse é o lugar mais alto, é onde ele habita, é onde ele está. E de lá ele está intercedendo por nós. Tenho dito em alguns vídeos que nós gravamos, que há 2 intercessores somente na palavra de Deus. Um intercessor está no céu, é Jesus, intercede por nós. E o outro que está aqui na terra é o Espírito Santo, que também intercede por nós. Ele que nos fortalece, ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, ele que interpreta as nossas orações diante do Pai, e assim por diante. Nós estamos agora com conhecimento de que esses 2 intercessores é quem nós devemos buscá-los, e não outros, né? Porque a sociedade, a multidão, está procurando muitos intercessores, dizendo que fulano, ciclano, são também intercessores. Não são. Só há 2 intercessores. Não se engane, né? Não perca tempo. Não há
não há uma verdade bíblica dizendo que há muitos intercessores. Há só dois. Se você estiver com essa intenção de reconhecer só esses dois como único e suficiente, eles são suficientes para todas as coisas. Então não precisa buscar outros. Se você disser assim, eu também sou um intercessor, você é um intercessor, mas em nome dele, de Jesus, e pelo poder do Espírito Santo, senão você não seria. Então você não é um intercessor, você é um que fala em nome deles, o nome dele, Jesus Cristo. Jesus está intercedendo diariamente por nós, nessa caminhada que nós estamos remando a nossa vida. Todas as vezes que há uma dificuldade, então Jesus está sabendo, ele sabe, e ele vê antecipadamente. Ele sabe quando o vento vai se levantar, e ele sabe que vai se levantar. E nós agora também sabemos que isso vai acontecer. No versículo 24, a palavra diz que o barco já estava no meio do mar, e as ondas eram altas e o vento era contrário. Então eles estavam remando com a força excomunal, e não estavam conseguindo, porque apesar do vento contrário, as ondas eram muito altas. Os especialistas, os conhecedores dessa área, dizem que uma onda no mar chega a 30 metros de altura. Então você imagina um barco sem a proteção tecnológica necessária, no meio do mar onde não há luz elétrica. Na realidade, uma escuridão. As ondas altas, não sabendo a que altura é, não sabendo o que há ao redor e nem quando essas ondas vão baixar. O desespero, então, dos discípulos era muito grande, mesmo conhecendo o mar. Os discípulos eram pescadores natos. Eles estavam com medo porque a situação era muito difícil. Então, nós estamos falando com você agora que pode ser que você já esteja debaixo de uma tempestade dessa, ou então com medo de tantas ondas altas que estão vindo, e você não está conseguindo enxergar o futuro, ou então aquilo que tem pela frente, se há bonança, ou se você vai afundar agora mesmo. Tudo isso pode estar acontecendo na sua vida, ou vai acontecer. Mas a palavra vem para te ensinar que Jesus está vendo, está olhando. Ele não está dormindo, ele está intercedendo, porque sabe que dessa possibilidade, dessas tempestades na sua vida. Ok, então o versículo 25 e 26 já fala numa situação mais progressiva, né? Então ele fala que a quarta vigília da noite, então aparece uma sombra, andando por cima dessas ondas terríveis, as ondas do mar, que açoita o barco e ele está pronto a sucumbir. Nesse momento eles veem uma sombra, julgando que seja um fantasma. Essa palavra ensina algo assim muito importante para nós. Quando nós estamos no meio de uma tempestade, numa situação que está nos acometendo muito medo, temor, nós temos dificuldade em identificar Jesus. E nós vemos em outras passagens também. Lembra dos dois discípulos de Emaús? Quando Jesus foi crucificado, eles saíram de Jerusalém e foram para sua casa, na cidade de Emaús. Mas no caminho, Jesus apareceu junto com eles e foi o caminho afora, conversando com eles, e eles não reconheceram Jesus. Então, quando nós estamos numa situação de tristeza, numa situação adversa, numa situação anormal, é possível, muito possível, que Jesus está do nosso lado e nós não o reconhecemos, por causa da circunstância. Esse ensinamento vem para dizer que você nunca deve perder a esperança de que Jesus está do seu lado, e você deve identificá-lo. E você deve segurar nas suas mãos, não deixar, não trazer para o seu coração essa dúvida de que Jesus está longe,
de que ele é um fantasma ou uma sombra. Nada disso. Ele é um Deus vivo, todo-poderoso. É um Deus que nos acolhe, um Deus de amor. Um Deus que nunca quis ficar longe da humanidade, dos seus, da sua criação, da sua criatura. Esse é o Deus que nós estamos transmitindo hoje. E no versículo 27, ele vê que os discípulos estão com muito medo. E ele acalma dizendo, a sua voz, ele diz assim, não tenha medo, sou eu, ou eu sou. Lembra no livro de Êxodo, no capítulo 3, que Moisés pergunta qual é o nome do Senhor, ele queria saber o nome de Deus. E Deus diz para ele respondendo, vou falar com minhas palavras, eu não tenho um nome, eu sou todos os nomes, eu sou o que sou. Eu sou esse, eu sou o que sou. Eu sou aquilo que você precisa no momento de necessidade. Se numa necessidade você está precisando do Senhor para te dar saúde, ele diz, eu sou Jeová Rafá, o Deus que cura. Mas se você estiver em outras condições negativas, talvez precisando de provisão, então Jesus já não aparece mais como aquele que cura. Ele aparece com você como, eu sou aquele que você precisa agora, de provisão. Então eu sou Jeová Jirê. E assim por diante. Jesus é aquele que você precisa no momento da necessidade, sempre, sempre, sempre. Ele vem e diz assim, eu sou o que você precisa agora. Então ele diz, não tenha medo, não se assuste, não tenha medo, reconheça-me, saiba que eu sou amigo, eu sou do seu lado, eu sou por ti, eu sou o seu escudo, eu sou sua rocha, eu sou aquele que te ama, eu sou aquele que não te esquece, mesmo que sua mãe te desprezar, mas eu nunca te desprezarei. Esse é o Deus que nós conhecemos, esse é o nosso Pai, aquele que está conosco, e aquele que nos ensina todas essas coisas que eu estou dizendo agora. No versículo 27 a 29, então Pedro, que foi o mais ousado do grupo, ele diz assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, dá-nos uma prova. Se é o Senhor, então me autorize que eu também desça do barco e caminhe sobre as ondas. E Jesus autorizou. Ele diz, vem Pedro. Pedro foi o único dos discípulos que teve essa coragem, essa ousadia. Agora, descer do barco é uma situação assim, de muito risco para aqueles que não creem, ou para aqueles que estão em dúvida. Se você tem alguma dúvida, não desça do barco. Permaneça no barco, mas permaneça crescendo no Senhor. Então ele disse, Pedro, vem, caminhe sobre as ondas, assim como eu estou caminhando. Seja um meu imitador. Faça isso que eu faço também. Jesus falou, você vai fazer muito mais do que eu estou fazendo. É uma prova, a palavra diz isso. Então Pedro foi ousado, na realidade, e começou a caminhar. Olhou para Jesus, olhou para o alvo e foi caminhando, e ele não percebeu que as ondas eram muito altas e que o vento era forte. Ele não percebeu, porque ele estava fixo em Jesus. Mas logo ele desviou o seu olhar de Jesus, e o seu olhar foi para o vento, foi para as ondas, e aí começou a afundar. Olha que ensinamento tremendo agora. Todas as vezes que você deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para as outras coisas, as dificuldades, começa a ouvir o que os outros estão dizendo, os incrédulos, os carnais estão dizendo, você afunda junto. A sua visão não pode sair de Jesus, para que você não afunde também. Os que não afundam são aqueles que são considerados maduros, que a palavra nos ensina ao crescimento. A palavra diz que quando nós somos crianças espirituais ou neném espirituais, nós devemos tomar o leite para ir crescendo, se fortalecendo. Porque a palavra diz que a comida forte é só para os maduros, só para aqueles que já cresceram. Nós vemos, por exemplo, no livro do profeta Ezequiel, onde fala das águas purificadoras. Então nós vemos ali Ezequiel tendo uma visão de um ser celestial que o leva a entrar num rio.
E esse rio ele vai ficando cada vez mais profundo e chega a um ponto que ele não consegue mais ficar com os pés no chão e tem que nadar. Então ele fica envolto, ele fica sujeito totalmente àquele ser espiritual. Essa palavra também nos ensina assim, porque quando você se reveste do poder do Espírito Santo, quando você é maduro, você já não caminha mais pelo rio, você nada no rio. E a palavra fala que quando ele começa a nadar, ficar totalmente sujeito, né, àquele ser celestial, dependente, totalmente carente daquele ser, aí ele começa a ver árvores frutíferas de toda sorte, que dá frutos de mês em mês, e as suas folhas não caem. Isso é um simbolismo da grande prosperidade que nós temos quando alcançamos um nível superior espiritual. E esse nível superior é o que deseja o nosso Deus. Ele deseja que nós cresçamos sempre, sempre, sempre. Quando é que você deixa de crescer? Quando você olha para as coisas naturais. Quando você olha para as pessoas que são derrotadas. Quando você ouve a voz daqueles que não conseguem, aqueles que já desistiram, eles tentam puxar você para o lado deles. E aí você vai afundar junto com eles. Caminhe junto com aqueles que crescem. A palavra fala, se você andar com um profeta, você vai ficar igual a ele. Você fica também igual a ele. Você passa a ser um profeta. Se você andar com um mentiroso, em pouco tempo você vai aprender a mentir também. Então, diga com quem andas e direi quem tu és. Então ande com Jesus. E as pessoas vão dizer quem é você. Você é um seguidor de Cristo. E você é um semelhante a Ele. Porque você caminhando com Cristo, você vai ficar semelhante a Ele. E este é o ensinamento. Pedro foi muito bem. Ele caminhou sobre as ondas e, no momento, ele esqueceu de olhar para Jesus. Esse é um ensinamento muito tremendo. E se você se esquecer desse ensinamento, você provavelmente será mais um perdedor também. Você é mais um que vai afundar junto com Pedro. A palavra nos dá, assim, uma consolação muito grande, porque quando Pedro gritou em socorro, Jesus tomou pela mão. E assim também, você fique seguro, porque a hora que você gritar por socorro, aí nesse momento, Jesus estende as mãos e puxa você. Andar por cima do mar, por cima das ondas, tem um simbolismo muito importante. O que metia medo desses discípulos, a dificuldade, essa tempestade, esse vento forte, era o problema. Então Jesus veio pisando por cima do problema. Hoje, Jesus diz a mesma coisa. Os problemas estão debaixo dos pés de Jesus. Os problemas não são maiores do que Jesus. Todas as dificuldades e os problemas são sempre menores. E ele autorizou a Pedro a também pisar sobre os problemas. E Pedro pisou sobre os problemas até um nível, até um tempo. E depois não pôde mais. Aí ele teve que pedir socorro. Mas se você crer em Cristo, se você olhar só para Ele, você vai pisar sobre todos os problemas. Todos eles virão e passarão. Porque as tempestades, elas vêm e vão embora. Mas voltam. Elas vêm novamente. E você não sabe o tamanho delas. Mas uma coisa eu posso te ensinar. Porque eu já passei pelas tempestades grandes. Cada vez que você é vitorioso, no meio de uma tempestade, você passa a ser mais forte ainda. Você passa a criar raízes. Você passa a ser uma árvore em que o vento assopra e não derruba. Você precisa passar. Se você é discípulo de Jesus, fatalmente você já sabe o que estou falando e sabe que você está passando ou vai passar por esses momentos difíceis. Mas tudo isso, segundo a palavra de Deus, é para o nosso próprio bem. Porque o ser humano ele é muito acomodado e Deus sabe disto por causa do pecado, por causa das desobediências. Então nós somos pessoas que estamos torcendo para que venha uma rede, para que deitemos
e ficamos tomando água de coco gelada. Esse é a vontade do ser humano. A vontade de Deus, ao contrário. O ministério de Jesus foi um ministério de sacrifícios. A palavra sacrifício, ela nos ensina algo muito importante. Toda vez que você se sacrifica, você desencadeia um poder para você mesmo. Veja bem, quando Jesus ressuscitou, ele citou assim: é-me dado todo o poder ou autoridade nos céus e na terra. Isso está em Mateus capítulo 28. Isso quer dizer o seguinte, que o sacrifício, ele desata um poder, autoridade. Quando você passa por esses momentos, você se fortalece e você fica forte diante das tempestades. Essas tempestades, esses tempos de provações, ela fala de inimigo. Porque o que Deus faz é permitir que o inimigo provoque tempestade na sua vida. Isso para o seu próprio bem. O apóstolo Paulo nos ensina essas coisas de forma extraordinária, quando ele busca mais angústia ainda do que ele já havia passado. O apóstolo Paulo, ele sofreu açoites, muitos, sofreu naufrágio, nudez, fome, sede, passou por tudo isso, mas ele viu uma coisa muito importante. Ele foi autorizado a visitar o terceiro céu, o paraíso. E não nos diz muitas informações de lá, porque ele diz que nós não estamos preparados para saber ou para ouvir o que ele ouviu lá naquele lugar. No terceiro céu ou no paraíso, ele visitou. Então ele sabe, ele pedia ainda mais sacrifícios, porque o sacrifício desata poder, dá crescimento e fortalece. Se você não pensa assim, então você vai ser sempre um fraco, aquele que não enfrenta nada e que não vence nada. Você quer somente fazer tudo de forma mais barata e de forma que nada custe. E se nada custar para você, então a sua vida, a sua obra, a sua fé cristã, ela tem valor zero também. Porque Davi diz assim, quando ele foi buscado para fazer um grande sacrifício a Deus, ele foi num lugar e tudo foi oferecido para ele. O rei daquele lugar disse assim: você tem lenha, tem gado, você pode fazer tudo isso e pode usar o que você quiser e adore a Deus. Ele disse: não quero, porque eu não quero oferecer a Deus algo que não me custe nada. Isso está escrito em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. Observe, leia, medite. Se nada custar, se a sua vida cristã é barata, então você também não custa nada, você não tem valor nenhum. Ok? Então vamos aprendendo cada vez mais e crescendo. Quando eles, no versículo 32, diz que eles subiram para o barco e aí a tempestade acalmou. Então por isso que eu estou dizendo, no barco é um lugar cômodo, é um lugar seguro. Só saem aqueles que saem para as grandes vitórias. Porque a saída do barco, ela provoca um milagre, maravilhas grandes. Então, se você quiser ver maravilhas, ver algo grande acontecendo na sua vida, sai do barco. Não se acomode. Vai para a luta. Enfrente a tempestade. Somente olhando para Jesus. Senão não valeu a pena. Você vai sucumbir. Há muitos homens de Deus, mulheres de Deus que sucumbiram. Porque foram para fora do barco, mas não tinha a estrutura. Não tinha as condições. Eram imaturos ainda. E esses caem. E esses afundam. E muitos não voltaram mais. Muitos não conseguiram mais. Não quiseram mais olhar para Jesus. Porque se você está afundando ou afundado, olhe ainda para Jesus. As mãos dele estão estendidas. Pedro foi muito rápido e seguro nessa hora, confiante em Jesus. Ele disse: socorre-me. E olhando para Jesus novamente, ele viu a mão de Jesus, que o tocou e puxou e levou para o barco. Então ele quis dizer assim: Pedro, você ainda não está preparado para sair do barco, como você quis. Eu somente te autorizei porque você pediu, para que você veja que você não está ainda preparado. Se prepare mais, porque ainda eu vou te tirar do barco. É isso que Deus está falando para você agora.
Então você que está sentindo que é Deus, Deus está dizendo, eu vou te tirar do barco. Porque você já está suficientemente preparado para ver grandes coisas, maravilhas. Você está preparado para pisar sobre as grandes ondas e enfrentar o vento forte. Quando eles entraram no barco, aconteceu algo muito importante. Todos adoraram a Jesus. Toda vez que você vê um milagre, então você adora mais a Jesus. Cada vez que você ouve um testemunho no seu grupo, na sua cela, na sua igreja, quando vê um testemunho de milagres, então você adora mais a Deus. Você adora. Automaticamente você adora mais a Deus, porque você vê que Ele está no nosso meio, fazendo os milagres, as maravilhas, ora grande, ora menor, mas sempre Ele está fazendo. Há sempre pessoas testemunhando grandes coisas, e assim é a vontade de Deus, que você o conheça cada vez mais. Então, para finalizar, eu vejo algo muito importante nesse texto que nós lemos. Quando Jesus diz assim, não tenham medo, porque duvidastes, homens de pequena fé. Duas vezes que Jesus declara, é surpreso, quando fala de fé. Foi nesse momento que ele viu Pedro negando a sua fé. Pedro não sustentando a fé que ele declarava, que todos imaginavam que ele tinha. Ele disse, homem de pequena fé, vocês andaram comigo, já viram tantas coisas, conhecem a palavra, já sabe que eu abri o mar vermelho, fiz água sair da rocha, limpei leprosos, expulsei demônios, ressuscitei mortos, curei cegos. Vocês viram tudo isso? Vocês viram multiplicar pães e tantas coisas mais. E agora vocês duvidam? Vocês não têm fé? Vocês que andaram comigo não têm fé? Esse foi um momento que Jesus declara surpreso com aqueles que conhecia Ele ou a palavra e não tiveram fé. E outra situação foi quando um centurião que não era discípulo de Jesus, que não era israelita, que não era povo escolhido, pediu para que Jesus curasse o seu servo. E Jesus disse, eu vou na sua casa e vou curá-lo. E aquele centurião disse, o Senhor não precisa ir na minha casa. Basta que você fale uma palavra e meu servo será curado. Porque eu também sou autoridade. E eu conheço a autoridade. E sei que o Senhor tem autoridade. Eu reconheço a sua autoridade. Você não precisa ir em casa. Basta uma palavra. E aí Jesus, então, declara, pela segunda vez, ele fala assim, nunca vi tanta fé, nem em Israel. Fique em paz. Deus te abençoe. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Você ouviu uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte, produzida pela Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Guarde esta palavra em seu coração. Outras mensagens edificantes pelo site www.ieqjardimcarmem.com.br.